A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 14 de dezembro de 2013. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, Fernando Martins. No Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. E ainda um boletim de Júlio Penariol sobre o título do Bauru Basquete no Campeonato Paulista de 2013. Aqui no Observatório a informação vai além das 4 linhas. Hoje, compondo a mesa, teremos a participação de Tuca Américo, Vinícius Martins, Heitor Facini, Luiz Moraes e eu, Fernando Martins. Vamos começar com os destaques de Tuca Américo. Saudações, amigos, vamos lá, um abraço pro meu amigo Zeca Marques, que vai estar com a gente aqui daqui a pouco, que está lá em Portugal. Antecipo aqui que estamos gravando hoje o último programa da temporada, né? Então, mando meu abraço de além mar para Zeca Marques. Bem, vou falar de vôlei e também provocar, invadir o terreno, a pista do meu amigo Luiz Moraes. Agora vamos aos destaques de Heitor Facini. Hoje eu vou falar sobre a campanha da Ponte Preta na Copa Sul-Americana, que teve o jogo contra o Lanús e infelizmente teve a perda do título. A mesa também está composta por Vinícius Martins. Quais os seus destaques, Vinícius? Hoje eu vou falar sobre a possibilidade de haver tribunais de exceção na Copa do Mundo de 2014. E você, Fernando Martins, o que você vai falar pra gente hoje? Bom, acho que eu vou tentar complementar um pouco do que o Zeca Marques falar sobre a Portuguesa e essa briga judicial que está acontecendo no Campeonato Brasileiro de 2013, uma espécie de terceiro turno, né, do nosso Campeonato Brasileiro de 2013. E você, Luiz Moraes, quais os seus destaques de hoje? Bastantes destaques sobre automobilismo. Vou falar do novo regulamento da Fórmula 1 para 2014, também falar um pouco da Fórmula 4 a pedido de Fábio Fleury, que até me cobrou semana passada para falar da categoria, e também falar da Fórmula E, a nova fórmula eco-correta da FIA. Mas vamos começar agora com Zeca Marques, diretamente lá de Portugal, gravou uma participação especial aqui pra gente do Observatório do Esporte. Vamos ouvir. Amigos do Observatório do Esporte, um grande abraço. Na semana passada não pude participar do programa porque eu estava em Cabo Verde, participando do primeiro congresso de Ciências da Comunicação desse país africano. E o que eu gostaria de comentar hoje é um pouco o sorteio do Mundial de 2014, a Copa do Mundo de Futebol, e a situação sui generis em que está o Campeonato Brasileiro com o risco iminente de rebaixamento da Portuguesa. Com relação ao sorteio do Mundial, aqui em Portugal, a cerimônia ficou um pouco esvaziada, porque no mesmo dia houve o falecimento do Nelson Mandela, isso foi notícia em todos os meios de comunicação, com destaque, e no mesmo dia em que houve o sorteio da Copa no Brasil, o Benfica empatava no Estádio da Luz, em casa, com o Arouca, que é um clube que está na última colocação do Campeonato Português e que acabou de subir da segunda divisão para a primeira na última temporada. Então foi um empate por 2-2, o Benfica chegou a estar perdendo 2 vezes no marcador, e a imprensa desportiva portuguesa deu muito mais destaque ao jogo do Benfica, esse fracasso, e a imprensa generalista à morte do Mandela. Aqueles que comentaram o sorteio disseram que Portugal ficou num grupo difícil, mas não muito complicado. E eu acho que para a seleção portuguesa foi melhor assim, porque a Alemanha assusta, a Alemanha é favorita, a Alemanha certamente ficará com uma das vagas, e o outro grande adversário que Portugal terá será os Estados Unidos, contra quem Portugal não tem um retrospecto nada positivo, porque na última vez que se encontraram numa Copa do Mundo, foi em 2002, Portugal perdeu logo no jogo de estreia, por 3-2. Eu acho que Portugal tem chance de se apurar para as oitavas de final, e nas oitavas pegaria um adversário teoricamente mais fraco vindo do outro grupo com que ele deve cruzar se ficar em segundo lugar. De qualquer maneira, aqui só se fala em Cristiano Ronaldo. A grande expectativa é que ele vença a bola de ouro e fique com o prêmio de melhor do mundo, e acreditamos que isso é possível, apesar do Frank Ribéry também ter muita chance. Com relação ao imbróglio jurídico em que está o Campeonato Brasileiro, eu só tenho a lamentar a incompetência da diretoria da Portuguesa, da comissão técnica, do treinador, do jogador Everton, porque numa última rodada em que a Portuguesa, se não entrasse em campo, não seria rebaixada,
apesar de aí haver punições, mas enfim, se ela não jogasse, ela estaria na primeira divisão. E eu acho que um jogador profissional, um clube que tem um departamento de futebol profissional, não se pode dar ao risco de incluir um jogador numa partida, jogador que está suspenso. A grande questão é que o sistema da justiça desportiva brasileira é completamente corrupto, ele é puído, porque vejam, se uma sentença é proferida no final de uma tarde de sexta-feira, só poderia valer essa sentença após publicação oficial, que aconteceu na segunda-feira. Então não faz sentido que o resultado de um julgamento feito numa sexta-feira à tarde tenha validade já para o dia seguinte. Esse sistema, de certa forma, é feito para facilitar justamente mal-entendidos como esse, para facilitar que haja qualquer tipo de manipulação nos bastidores para favorecer A ou B. Eu, de certa forma, não tenho esperança nenhuma que a Portuguesa se mantenha na primeira divisão. O lobby para a manutenção do Fluminense é fortíssimo. E o que eu lamento, primeiro, é a queda da Portuguesa. E segundo, que o grande beneficiado seja o Fluminense. Eu acho que das 20 equipes que disputam o Campeonato Brasileiro, qualquer uma poderia merecer essa dádiva divina, menos o Fluminense, que tem um débito histórico com a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e deveria cumprir esse débito, quitar a sua dívida e só então voltar para a primeira divisão. Bom, amigos, por enquanto é isso. Desejo a todos desejar um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, que 2014 venha renovado, revigorado e que possamos dar continuidade a esse belo projeto junto à Rádio Unesp, que é o Observatório do Esporte. Um grande abraço, felicidades, até 2014. Agradecemos a participação do Zeca Marques aqui no Observatório do Esporte. Então, agora vamos comentar os temas levantados pelo Zeca na sua fala. Um dos temas foi o sorteio da Copa do Mundo, que a gente já comentou no programa passado, por bastante tempo até. Mas vamos falar agora desse imbróglio envolvendo a Portuguesa e o Fluminense, a possível queda da Portuguesa e manutenção do Fluminense na Série A do Campeonato Brasileiro. Fernando, você que levantou isso nos seus destaques, você acredita que possa acontecer isso, a queda da Portuguesa e a manutenção do Fluminense, como o Zeca Marques disse? Bom, eu confesso que eu ainda estou em processo de formação de opinião, mas eu queria trazer aqui alguns depoimentos de alguns jornalistas que já definiram o seu lado, como por exemplo o Paulo Vinícius Coelho, né? Primeiramente ele fala dessa contradição do procurador do STJD, o Paulo Schmidt, que em 2010 ele defendeu uma questão de moralidade no título do Fluminense, e agora o Paulo Schmidt defende mais um cumprimento das leis, né, do que o regulamento diz. E o Paulo Vinícius Coelho ele conclui o seguinte no texto dele: que o Fluminense seja rebaixado como mandam os resultados do campo e que a Portuguesa escape, mas o único jeito de fazer isso é argumentando no tribunal neste momento. A Portuguesa errou, o melhor argumento é o dianteiro Greco, não houve dolo. Perfeito, nesse caso que o tribunal aceite o argumento e que o Fluminense dê o seu depoimento a favor de que se mantenham os resultados do campo. Outro também que comenta é o José Roberto Malia. Ele que é o que classifica essa questão toda como um terceiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Ele comenta, né, que ele defende que sejam cumprido o regulamento. Vou ler um trecho aqui, ó. Contam-se nos dedos os que preferem analisar por outro prisma, talvez tão importante quanto o regulamento ferido pela Lusa, onde nasceu a bagunça, o terceiro e emocionante turno do Brasileirão. Então ele questiona até essa bagunça que é esses regulamentos do campeonato, onde cada um fala uma coisa. Já o Mauro César Pereira, ele é enfático, ele crava de que a gente pode estar sendo vítima de mais uma virada de mesa. Ele traz toda a questão do acontecimento com o Fluminense, de vencer a Série C e ir direto para a Série A, com toda a questão do Gama, da equipe do Gama, que por conta da escalação do jogador irregular do jogador Sandro Hiroshi pelo São Paulo, eles pedem, né, eles vão na justiça tentar permanecer na Série A e conseguem, mas junto com isso o Fluminense também pega carona e tal, e aí tem uma das questões mais emblemáticas da história do nosso Campeonato Brasileiro. Então ele defende bem firmemente mesmo de que está acontecendo uma virada de mesa. Já no blog Esporte Legal do José Eduardo Junqueira Ferraz, que é mestre em Direito na URJ, a chamada já diz tudo do texto dele. Ele diz: situação da Lusa é indefensável. Ele diz que errou, tem que cumprir, que tem que seguir a lei e tal. Ele também é bem enfático nisso. Ele comenta aqui uma observação interessante, é o seguinte: diversos amigos têm feito comentários acerca do teor do artigo 43 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o qual contempla que prazos processuais não se iniciam nem se findam em sábados, domingos e feriados.
Acerca da questão, cumpre esclarecer que não estamos falando do prazo processual de recurso, mas sim do prazo a partir do qual a decisão começou a produzir efeitos jurídicos válidos, o que ocorreu no sábado, primeiro dia posterior ao julgamento, como bem estabelece o artigo 133 do CBJD. Assim, a partir de sábado, primeiro dia posterior à condenação, esta já deve ser respeitada, pois já está em vigor. Caso quisesse suspender os efeitos da decisão, deveria a Lusa ter pleiteado perante o presidente do STJD um efeito suspensivo, que, como o próprio nome sugere, suspenderia os efeitos da decisão até julgamento do mérito do recurso. E aí é curioso porque o advogado que estava defendendo a Portuguesa na sexta-feira, no julgamento do jogador do Everton, ele não pediu um efeito suspensivo, e aí que se abre várias hipóteses de que esse advogado talvez não esteja defendendo tanto a Portuguesa como vem dizendo por aí. É um advogado, né, que ele tem uma carteira de mais de 30 clubes que são seus clientes, né? Então acho que eu acho uma situação complicada. Eu acho que tem uma questão ética envolvida também. Sim, um advogado que defende vários clubes, né, e ora são interesses conflitantes. Eu acho que tem uma coisa que tem que ser pensada aí também. Eu acho que eu nunca tinha passado isso na minha cabeça. Eu achei que cada clube teria seu advogado. E não que um clube tivesse uma carteira de clientes tão grande assim. Só rapidamente, Vinícius, eu acho que é o seguinte: o Brasil é o país que lei pega ou não pega. Eu acho que acabou esse momento. Eu acho que a lei, se existe, é para ser cumprida. O que cabe aí é uma revisão dessa legislação que pode estar um pouco inadequada ao campeonato. Agora, se existe a lei, infelizmente tem que ser cumprida, porque senão a gente vira aí o que vira esse país, o país dos juízes e dos advogados, e que aquele que tem o melhor advogado vai achar a brecha legal e vai sempre ser o vencedor. Então acho que é uma questão um pouco mais ampla, que extrapola o futebol, vai para o âmbito do direito. Uma pena o professor Carlos Napolitano, nosso ilustríssimo causídico advogado, não está aqui hoje presente para poder discutir isso de forma mais profunda, mas eu acho que o jeitinho não cabe, né? Eu acho que a gente tem que se tornar um país sério e que as decisões têm que ser acatadas. Agora, se cabe uma revisão das leis, eu acho que aí é outro assunto, é outra pauta, é outro tema a ser discutido. Então você pensa diferente dessa questão do bom senso, que não deve haver o bom senso, deve ser respeitado o que está no regulamento. A lei deve levar em consideração o bom senso, e não as pessoas, depois, na interpretação da lei, criar um bom senso conveniente ao lado A, ao lado B, porque vão ter mas e no caso agora, enquanto a gente não tem esse bom senso na lei? Nós vamos ficar dependendo do que sempre aconteceu, da decisão das pessoas que vão julgar isso. E eu acho que a saída para isso é justamente um ponto que o Zeca destacou no comentário dele. Ele disse que o sistema que a gente tem hoje, ele é falho, ele pode ser facilmente os clubes podem facilmente abrir uma brecha e se aproveitar. Então eu acredito que esse caso ele é mais do que nunca um exemplo para realmente se rediscutir as leis esportivas. Sim. Do Brasil. Há muita burocracia, muitas especificidades, e muitas vezes você deixa muito subjetivo esse bom senso, essas peculiaridades da lei, eu acredito. Então, mais do que nunca, eu acho que esse é o momento para se rediscutir as leis e se repensar um sistema jurídico do esporte para que a gente não tenha casos como esse, em que claramente você vê o Fluminense tentando se aproveitar da situação da Portuguesa para se manter na elite do futebol brasileiro e não pagar a dívida histórica que ele tem com o futebol do Brasil. Eu já tenho um outro lado dessa questão também, é que eu não acho que ele caindo agora, ele tá pagando alguma coisa, porque ele tá pagando esse ano, não tá pagando o ano de 99 que ele subiu direto, então eu nem gosto muito desse argumento. É bom lembrar que teve um caso parecido com o Cruzeiro neste ano. O Cruzeiro escalou um goleiro reserva que estava irregular. Não, ele não escalou, o goleiro apenas entrou e continuou no banco. Isso, ele estava relacionado. E a multa e a sentença foi a conversão da pena em uma multa de R$10.000. Só que tem uma diferença nos dois casos, que o que estaria irregular do goleiro... Era o contrato. Goleiro Ellison. É o contrato que ele tinha. Que tinha expirado, porque a data do contrato anterior, né, não tinha a data de final do contrato definida no papel. Aí, esse que foi a diferença do caso da Portuguesa pro caso do Cruzeiro. Na verdade, o que acontece, pra gente fechar esse assunto, acho que se alongou e a gente tem outras pautas, né? O que acontece é o seguinte: eu acho que você tem um fato que aconteceu e você tem uma lei. Esse bom senso que o Fernando tanto fala, a figura que exerce o bom senso é o tribunal. Então, na verdade, esse bom senso vai ficar na arbitrariedade. Quando eu falo arbitrariedade no sentido de arbitrar, né, de mediar,
é o papel do tribunal, do tribunal desportivo. O problema, então é ele que vai esse ser... tribunal tem 2 pesos e 2 medidas, como o Paulo Vinícius Coelho e o Mauro César Pereira da ESPN, ambos da ESPN, comentam no caso dessa contradição, que no caso do próprio Fluminense em anos anteriores, em 2, 3 anos atrás, ele defendeu essa moralidade, essa questão até do bom senso, porque o que o Fluminense tinha conquistado foi dentro de campo e tal. Por mais que o Paulo Vinícius Coelho cite que, no caso, o argumento legal estava correto, mas que naquele momento ele defendeu a moralidade. E agora ele defende o cumprimento das leis. E aí a gente se questiona, né? Porque já quando é pro Fluminense cair, será que um time grande pesa? Será que a camisa pesa nesses momentos? Porque agora que o STJD recusou o argumento do Vasco de rebater a partida contra o Atlético Paranaense, a derrota contra o Atlético Paranaense, o Flamengo não tem mais chance de cair. Então só resta a Portuguesa cair no lugar do Fluminense, não tem mais outro grande envolvido. Então será que isso pesa no STJD? Eu acho que isso também é outra questão muito interessante pra gente abordar, né? Essa diferença de tratamento entre um time grande e um time médio. E tem um ponto também, por exemplo, no caso que teve o Calciopoli lá no italiano. O Milan, acho que quem foi punido, eu não tenho certeza agora, mas era a Juventus, que perdeu o título e foi rebaixada. E teve outro time, que eu acredito que seja o Milan. Ele não foi prejudicado naquele campeonato. Ele começou outro campeonato com menos 3 pontos. Eu acredito que até mais, menos 6 ou menos 6 9. pontos. Sim. Eu acho que essa seria uma alternativa válida, porque aí a Portuguesa perderia os pontos por ter feito um erro amador, na minha opinião, para um clube profissional que... O Portuguesa está na Série A. Não pode escalar um jogador irregular ou com possibilidade de estar irregular. E ela perderia os pontos, só que no campeonato do ano que vem. O Fluminense, que no campo foi rebaixado, seria rebaixado da mesma forma. É uma alternativa interessante, até porque não fica essa... rebaixado, não é? Não fica esse mistério todo, né? Eu acho, então, pra gente fechar, eu acho, então, vamos voltar, então, e utilizar aquele esquema do futebol argentino, né, que privilegia os grandes, que cria uma média dos últimos campeonatos e tal, e mesmo assim o River conseguiu ser rebaixado. Né, que era um esquema de pontuação que protegia os grandes times, os times tradicionais. Levava em conta o desempenho das últimas 3 temporadas. Uma coisa assim, né? Então, dificilmente um grande time teria condições de ser rebaixado. E mesmo assim, o River... Tem que ter uma péssima gestão, né, para conseguir. Antes de começar agora os comentários de Tuca América, os comentários extensivos, só lembrar ao ouvinte que depois a gente vai ter aí o boletim do Júlio Penariol e também uma fala do Guerrinha comentando o título do Bauru Basquete no Campeonato Paulista. Muito bem, parabéns à equipe do Bauru Basquete, então. Né? Pode começar agora. Acho que é um aplauso coletivo, né? Vamos fazer aqui um aplauso de verdade hoje. Acho que é um título que a cidade vinha perseguindo há muito tempo, acho que... Aqui eu também sofri muito torcendo para esse time e foi uma vitória em conteste, ganhou as 3 partidas, a gente sabe que as 2 partidas aqui em Bauru foram muito duras, ficou a sensação que, como foi noticiado aí por muito tempo, que a nossa casa foi o ginásio do Paulistano, né, porque o jogo lá correu de forma mais tranquila, eu tive realmente a impressão que o Bauru jogava em casa, mas a gente fala daqui a pouquinho, vamos lá então. Eu vou falar da minha especialidade, como sempre, falar um pouco de vôlei e o entorno do vôlei, né? O que acontece ao redor, o que acontece na periferia do vôlei. Bem, eu desisto, eu vou falar, ainda bem que é o último programa do ano, meu amigo Fábio Fleury, nosso diretor, porque a última vez eu prometo que não falarei mais desse assunto até que a própria pessoa que eu vou citar aqui se manifeste. Ainda a novela se Bernardinho vai ser ou não candidato ao governo do Rio. O Aécio Neves... Né, revelou aí numa de suas conversas, né, que o técnico da seleção brasileira, o Bernardo Rezende, o Bernardinho, né, é candidato ao governo do Rio de Janeiro. Até porque não existe ninguém do partido do nosso amigo Aécio como candidato naquele estado. Embora a esposa do Bernardinho, a Fernanda Venturini, negue e não queira isso, ele diz que tem uma grande chance, que o Bernardinho, teoricamente, já assumiu esse compromisso, que existe um grupo de empresários entusiasmados que querem bancar isso, inclusive que já tem slogan de campanha, o governador das Olimpíadas. Então, como fica esse vai, não vai, eu me sinto aqui bolinha de ping-pong ou de tênis, porque a gente não consegue uma confirmação real disso, né? Não sei se é só fumaça, como dizem na Argentina, né? Vocês estão acendendo humo, fazendo fumaça para encobrir alguma coisa. Mas eu me recuso a comentar isso novamente.
Então, enquanto não houver uma manifestação formal do Bernardinho, eu não vou mais falar nada, porque eu fico aqui com a impressão que a mídia não consegue acessar as fontes diretas, ou é um jogo político de campanha para tentar fazer fumaça. Tá? Uma novidade para a Liga Mundial do próximo ano de 2014, né? É incrível como o vôlei, eu já não sei mais, eu acho que isso era uma vantagem do vôlei de querer sempre modificar, de ter uma preocupação com o seu público, de se voltar a ser um espetáculo televisivo das massas, tal, mas eu acho que o esporte anda tropeçando nas próprias pernas. Eu acho que essa avidez por criar mudanças, gerar novas experiências, está atrapalhando um pouco o esporte. Eu já citei semana passada a questão dos 21 pontos, né? O Ari Graça é o presidente da Federação Internacional, é brasileiro, e começou a usar o Brasil como laboratório para suas experiências. E essa dos 21 pontos, dos sets com duração de 21 pontos, foi uma coisa que não deu certo, como eu falei semana passada, porque na realidade se mostrou muito pouco efetivo e a duração dos sets é praticamente a mesma. Então eles vão ter que pensar outra forma. Mas a notícia é o seguinte, é que a partir de 2014 vão ser criados grupos distintos, né, na Liga Mundial, e que terá praticamente 3 divisões. Uma divisão A composta pelos grupos A e B, né, aí eu posso falar porque isso já está decidido, são os únicos 2 grupos que estão decididos. O grupo A tem o Brasil, Itália, Polônia e Irã. E no grupo B, Rússia, Estados Unidos, Bulgária e Sérvia. Então essa seria a elite do voleibol mundial, esses 8 times. A novidade é que tem o Irã ali figurando entre os 8, o que é interessante, é legal, né, que está acima de muitos times europeus e sul-americanos. O campeonato vai ser jogado, a liga vai ser jogada, né, com cada time jogando 4 vezes, 2 em casa e 2 fora, e depois no hexagonal final vão as 4 melhores equipes classificadas, o país sede e o melhor desempenho entre as chaves C, D e E, que ainda não estão definidas. E fora isso ainda vai ter uma outra chave lá, a F, G, que vai ser o terceiro escalão do vôlei mundial. Então tem todo um jogo político de inserção, da visibilidade, que você cria as divisões, pelo menos você classifica os países em divisões. Então acho que isso até é interessante. Vamos ver se o formato vai dar certo, né? Agora a gente corre o risco de ser rebaixado. Historicamente o Brasil não tem essa possibilidade, há décadas aí a gente figura entre os 8 melhores times do planeta, mas tudo pode acontecer, tá? E para fechar meus comentários estendidos aqui, fazendo uma provocação, vou levantar a bola aqui, jogando vôlei, para o meu amigo Luiz Moraes cortar, né? Uma enquete produzida aí pelos chefes das 11 equipes que disputaram o Mundial de Fórmula 1 desse ano, Luiz, né, aponta que o Felipe Massa é considerado entre os 10 melhores pilotos, ele está colocado em 10º lugar. Né? Foi uma enquete feita por sistema de votação, né, pela revista Autosport. Cada chefe escolheu aí em ordem de sequência os 10 melhores pilotos, né, ranqueando os 10 melhores pilotos, e eles receberam a pontuação da mesma forma que recebe uma pontuação no campeonato, né? Aquela pontuação, o primeiro recebe 25 pontos, o segundo 18, por aí e tal. E nessa pontuação, o nosso amigo Felipe Massa ficou em último lugar. Comentários. Bom, o meu comentário é o seguinte, eu acho que ficar no top 10 foi muito bom pro Felipe Massa, já que ele fez uma temporada muito aquém em 2013, em 2012, em 2011, em 2010. Em 2014 a expectativa é dele melhorar indo para o Williams. E ficar em 10º pra mim foi muito bom até pro Felipe Massa. Teve a BBC... Tá pontuando. A BBC fez um ranking também dos 22 pilotos. O Felipe Massa, se não me engano, ficou em 16º ou 17º. Então, ou seja... Lá de retardatário. E é até mais próximo do que o Felipe Massa realmente foi, porque o Massa ficou na 8ª posição de pontuação na tabela geral da Fórmula 1 dessa temporada de 2013, porque tem uma Ferrari na mão, que se não era o melhor carro, era um carro que pontuava regularmente. E uma equipe que ajuda muito. Então, pro Felipe Massa ter ficado na 10ª posição ali, na verdade, é aquela coisa, que é a obrigação, é o mínimo ali. Ele ficou em 8º, né, na classificação geral e ficou atrás de todos os pilotos, da Mercedes, da Lotus e do seu próprio companheiro de Ferrari, o Fernando Alonso, e também atrás da Red Bull. Então, 10º lugar do Felipe Massa aí foi, então, tá bom demais. Que o pessoal, os chefes que votaram devem ter pensado assim, o que meu piloto não faria num carro daquele?
Exatamente, principalmente eu destaco aí até o Julius Bianchi, que estava na Marussia, sequer pontuou, mas muito à frente do seu companheiro de equipe, o Max Chilton, que aliás, só um adendo, né? O Max Chilton bateu um recorde, que foi o primeiro estreante a não abandonar na sua temporada de estreia na Fórmula 1. E, enfim, fica aí, meio que, na verdade, quase uma vaia, Felipe Massa. Devia ficar entre os 20 aí, quase. Tá, ok. Bom, agora vamos aos comentários estendidos de Vinícius Martins. Bom, hoje o tema que eu trago para a mesa, uma notícia que saiu no blog Outras Palavras da Carta Capital, na semana passada, inclusive, foi postada pelo jornalista Antônio Martins, que é o anúncio que o André Rodrigues, consultor do Ministério da Justiça, fez nos eventos do sorteio da Copa da semana passada sobre a possível criação de tribunais especiais para julgar crimes e delitos durante a Copa do Mundo do ano que vem, né? É uma medida que não é nova, ela foi adotada em 2010 na África do Sul, mas o que preocupa em torno disso é que esses tribunais, pelo menos na experiência que se teve em 2010 na África do Sul, esses tribunais eles atropelaram muitos direitos básicos dos cidadãos julgados por cometerem alguns delitos durante o evento. É um caso que ficou emblemático na época desses tribunais de exceção na Copa do Mundo de 2010, foi o caso de um menino que roubou um celular de um turista e ele foi julgado nesse tribunal e pelo roubo de um celular de um turista ele foi condenado a 5 anos de prisão. E segundo um jornalista do New York Times que fez uma reportagem sobre esse caso na época, o juiz teria dito que se o garoto não fosse réu primário, ele poderia pegar 10, 15 anos de prisão por roubo de um celular. E o jornalista Antônio Martins, que traz essa discussão, ele diz que no Brasil a chance de isso acontecer algo do tipo é muito grande. Aqui no Brasil, a gente tem um contexto muito semelhante ao da África do Sul, com um sistema de justiça que é lento, sobrecarregado, que tem muitos problemas e que para que esses tribunais possam existir, teriam que deslocar no mínimo milhares de funcionários. No caso da África do Sul, era um trabalho de 15 horas diárias e 1.500 funcionários entre juízes, promotores, foram deslocados das funções de origem deles no sistema jurídico sul-africano para compor esses tribunais. E aqui fica o apelo para que a implementação desses tribunais seja feita de uma forma muito bem pensada, sem atravessar direitos básicos de quem for julgado, de quem passar por eles, porque é muito fácil se perder e não se organizar numa situação como essa. E vendo o discurso da FIFA nos últimos meses, essa coisa de colocar o evento muito acima de várias questões básicas da sociedade brasileira, aumenta mais ainda a minha preocupação. E eu queria trazer aqui para a mesa o que vocês acham dessas implementações desses tribunais, se vocês acham que pode ser realmente efetivo para conter os problemas que a gente pode vir a ter na Copa do Mundo. Lembrando que na Copa das Confederações a gente teve vários casos de manifestações no entorno dos estádios, protestos antes de jogos, e na Copa do ano que vem, eu acredito que muito provavelmente a gente vai ter casos semelhantes de protestos e manifestações, e eu queria saber o que vocês acham desses tribunais nesse contexto aqui no Brasil para a Copa do ano que vem. Bem, eu acho que tudo isso demonstra, Vinícius, a falta de maturidade jurídica do país. Né? Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, esse tipo de atividade é cotidiana. O cidadão que é preso numa infração de trânsito é levado à presença de um juiz que vai decidir aí de forma transitória o que deve acontecer, se ele tem direito a uma fiança, se ele vai para uma prisão provisória. Né? Agora, é lógico que num espaço muito curto você não tem condições de fazer um julgamento e condenar uma pessoa a 5 anos de prisão. Isso é uma coisa absurda, que é impossível alguém concordar com isso. Né? É de um radicalismo extremo, eu acredito. Mas eu acho que isso era uma coisa que deveria acontecer de forma cotidiana. Né? Não o julgamento, mas esse juiz que vai dar um encaminhamento ao processo. E lógico, com toda aquela estrutura necessária, os promotores, a Defensoria Pública, tendo representantes da OAB, que está sempre presente, tem um corpo grande de advogados voluntários, para poder garantir os direitos dos cidadãos. Porque assim como tem muita gente que comete delitos, também tem muita gente que pode não cometer, que pode ser fruto de um equívoco e ser condenada inocentemente ou de forma injusta. Mas eu acho que, de certa forma, não acredito que seriam tribunais, mas seriam, entre aspas, na estrutura que a gente entende aqui no Brasil, como delegacias, entre aspas, que poderiam dar uma segurança maior. Mas a gente sabe que, na verdade, de certa forma, com perdão da expressão,
é mais o que a gente chama aqui de macumba para turista, né? De criar toda uma parafernália em volta do evento que a gente sabe que só vai acontecer durante o evento. Eu acho que isso devia acontecer de forma cotidiana. Né? Excepcionalmente num volume grande de pessoas tal, a gente pode ter, como tem essas bases de polícia comunitária que pode estar ali para tentar resolver algum problema imediato tal, numa situação de exceção que é um campeonato mundial, que são os Jogos Olímpicos. Mas volto a dizer o que falei anteriormente, o que a gente precisa discutir de forma mais ampla é uma reforma total do judiciário, que eu acho que a gente tem um sistema judiciário extremamente falho, extremamente elitista e que só existe a brecha para aqueles que têm condição de contratar um bom advogado. Eu queria só fazer mais um comentário, aproveitando essa onda de assunto jurídico aqui. Que a gente estava falando dos julgamentos anteriormente do Campeonato Brasileiro, e no momento da gravação do programa está acontecendo o julgamento da briga, da confusão que aconteceu na partida entre Atlético Paranaense e Vasco, né? E eu queria que só que o Globo Esporte está transmitindo em tempo real esse julgamento, e eu queria ler um argumento para vocês rapidamente aqui do advogado da Federação Catarinense, o Delfim Pádua Peixoto Filho. Observem esse argumento. O Rubinho, presidente da Federação do Rio de Janeiro, diz que Santa Catarina não tem condição de organizar futebol. Deve ser por isso que o estado tem 3 times na primeira divisão e o dele tem 2. Então isso mostra um pouco da nossa condição jurídica no país, né? Esse bairrismo, o nível da discussão é muito baixo que não ainda. Está no nível do direito, virou... De bairrismo. Não, de certa forma está né? reproduzindo a ideia de briga de torcida que é inadmissível. É isso mesmo que eu queria, esse ponto que eu queria levantar, de como é o nível está baixo também lá nos tribunais. Esse é o argumento do advogado da Federação Catarinense. E rapidamente, entrando nesse caso da briga das torcidas de Atlético Paranaense e Vasco, eu queria aqui dar o destaque para essa semana do belíssimo texto que a Gaviões da Fiel soltou a respeito do episódio, trazendo uma discussão muito ampla sobre a questão da violência nos estádios, desde o papel da mídia como fomentador dessa violência nos estádios, até como a gente trata a violência no cotidiano. O texto ele dizia que o combate à violência ele não deve ser colocado só como uma questão que está dentro do estádio de futebol, que a violência faz parte da sociedade, que ela tem que ser combatida em todas as esferas da sociedade, e que o que acontece hoje é que há uma culpabilização enorme das torcidas de futebol, principalmente das organizadas, por essa violência hoje. E que isso é usado como desculpa para se implementar um projeto de elitização dos estádios brasileiros, que é um dos pontos centrais da crítica que a Gaviões faz a essa questão das torcidas. Então, eu concordo muito com o texto, a violência tem que ser combatida não só dentro do futebol, e sim em todos os níveis, porque é um problema estrutural, não é um problema só do futebol. E eu acredito que, a partir daí, a gente pode começar a pensar num futebol menos violento e numa sociedade também menos violenta e mais justa, né? O problema é que, quando falam que violência no estádio é sempre culpa da organizada, não pode generalizar que todo mundo é organizado, é violento, é bandido, é criminoso. E a Gaviões faz questão de ressaltar isso no texto deles. Tem gente de bem lá, tem pessoa que vai pro estádio só pra curtir o jogo de futebol e gosta de estar organizada porque gosta de ajudar o clube, participar de alguma maneira mais organizada. Não é banindo a torcida organizada dos estádios que vai diminuir a violência no estádio. O que eu acho preocupante também é que, com essas novas arenas, esses novos estádios que estão sendo construídos no Brasil, são estádios em que, a princípio, não levam em consideração esse tipo de comportamento. E que, se acontece alguma situação de violência, tende a ser agravada. Né? Porque são estádios mais confortáveis, com mais espaço, com pouca divisão, com pouca espaço de separação entre as torcidas rivais, com tanto esquema de segurança. E até a separação entre a torcida e o campo. E o campo também, uma situação de invasão de campo nessas arenas novas é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento e de forma extremamente fácil. São estádios pensados para um outro tipo de público, para um público civilizado. Não tem a realidade brasileira, que é um público que segue os padrões europeus, da elite europeia, então é uma realidade completamente diferente da vida aqui no Brasil hoje. Vamos falar agora um pouco então da final da Copa Sul-Americana, que teve a Ponte Preta como protagonista e vice-campeã, com o Heitor Facchini. O caso da Ponte Preta, eu acho que é o caso mais fenomenal que aconteceu nesse ano no esporte brasileiro. A Ponte Preta, que é o clube mais antigo do Brasil, o clube de futebol mais antigo, tem o Flamengo, só que o Flamengo surgiu como um clube de regatas.
time de futebol mesmo é a Ponte Preta. E a Ponte Preta nunca foi campeã de nada. Tem 113 anos de existência e nunca ganhou um título. O mais perto que chegou de ganhar um título foi o Campeonato Paulista do Interior, que ninguém considera como nada. E a Ponte Preta chegou, ninguém imaginava que a Ponte Preta ia chegar tão longe assim na Copa Sul-Americana. E é mais para aplaudir o trabalho da Ponte Preta, que, na minha opinião, caiu no Brasileiro e não ganhou a Sul-Americana, mas ele fez o certo. Porque a Ponte Preta voltou na mídia. Voltou agora falando, porque não tinha jogo da Globo, a Globo transmitindo o jogo da Ponte Preta. Tanto que na final, eles chamaram o Dicá e o Oscar, que são 2 ídolos da Ponte Preta, para comentar o jogo. Fizeram todo um preparo especial para a Ponte Preta. E as grandes emissoras não ligam para a Ponte Preta. É um time do interior, mesmo sendo um dos maiores times do interior paulista, a maior torcida do interior paulista, ninguém liga para a Ponte Preta. E mesmo caindo e não ganhando título, foi excepcional a campanha que a Ponte Preta fez. Empatou aqui com o Vélez e foi lá na Argentina e ganhou do Vélez. O Vélez é um time que já tem Libertadores, tem uma tradição imensa. Fez a mesma coisa do São Paulo, empatou em casa e ganhou fora. Só que o problema é que eu acho que essa visibilidade pra Ponte Preta toda fez meio que eles relaxassem e falar, a gente sempre ganha fora de casa, vou chegar lá na casa do Lanús e vou ganhar tranquilamente. Mas não, é diferente, o Lanús jogou bem, o Lanús mereceu o título e a Ponte Preta não teve nada pra fazer pra conseguir tirar o título. O Lanús estava mais perto do 3º gol do que a Ponte Preta estava perto do primeiro. Fazer uma ressalva quanto à transmissão da Globo, que eu achei legal ter trazido 2 convidados especiais, mas que foi transmitido apenas para o estado de São Paulo. Pelo menos no primeiro jogo, eles estavam divulgando o filme Encontro Explosivo nos outros estados. Então, por mais que tenha sido legal a Ponte ter chegado à final e a Globo ter passado pelo menos para o estado de São Paulo, para fora daqui esse jogo não foi transmitido. Sequer no segundo jogo eles foram para a Argentina, né? Eles ficaram em São Paulo fazendo a transmissão. Mas essa é uma prática comum da Globo, porque quando não é um grande clube que está nessa situação da final, por exemplo, quando não é um Corinthians, um Flamengo, eles realmente eles passam a transmissão apenas para o estado do clube e para os outros eles põem um filme ou algo do tipo, ou algum seriado deles. Então é algo que a Globo peca muito, porque você está desvalorizando o futebol do seu próprio país, né? Você não está dando visibilidade para outros clubes como a Ponte Preta, que é um clube que tem grande história no futebol brasileiro e que não vai ter a sua história contada em outros estados, por exemplo, como no caso dessa final. São decisões baseadas apenas pelo número de audiência, né? Que um jogo desse não vai trazer tanta audiência, ele não é transmitido. Esse é o único ponto levado em questão na hora de escolher se vai transmitir ou não tal partida. Mas é curioso que o jogo da Ponte Preta poderia ser muito interessante para os times do Rio, principalmente os botafoguenses. Sim. E também, por que não, para os flamenguistas, caso a Ponte vencesse, seria um possível adversário na Libertadores. E também ali pro Fluminense e pro Vasco, possíveis adversários da Série B ou não. E o ponto interessante é que depois do jogo, eu liguei pro meu pai. Meu pai, eu sou de Campinas e meu pai é pontepretano. Nunca viu nada. Meu pai querendo ou não, ele sempre sofreu bastante, que ele torce pra Ponte Preta, ele gosta muito do Palmeiras. Ou seja, não tem tido muito título e tá acostumado com isso normalmente. Mas só interrompendo rapidamente, é uma questão legal, que da gente pensar é que não dá pra ser sempre Davi contra Golias, né? Nem sempre o pequeno vai se dar bem e realmente só o esforço, só a garra não é o suficiente para ganhar um título de importância como a Copa Sul-Americana, né? Uhum. Por mais que tenha havido um planejamento todo feito em cima, não é sempre que o milagre acontece. E houve também alguns descuidos, né? O Jorginho foi expulso, o time deu o primeiro gol entregou o primeiro gol pro time do Lanús. Vacilou aqui no jogo no Brasil. E então aí fica difícil, né? Então aí desandou a maionese e a Ponte Preta acabou perdendo o jogo, acompanhou o jogo. Talvez se aquela bola no travessão, a segunda falta do Felipe Bastos, tivesse entrado no Pacaembu, a Ponte Preta teria alguma chance, mas infelizmente... O ponto que eu ia comentar também é que meu pai, que é pontepretano, ele preferiu acompanhar por qualquer outro canal, fora a Globo, porque a Globo nunca quis acompanhar a Ponte Preta, e agora que a Ponte Preta era o Brasil na Sul-Americana... quis focar nele. Ele falou, não vou querer. Agora eles querem ser os entendidos da história da Ponte Preta, conhecer tudo. E eu vou preferir acompanhar por onde sempre acompanhei o jogo da Ponte Preta. E nem assistir pela Globo.
Tá certo, questões de fidelidade ao pensamento, muito bem. Você, Luiz Moraes, traga os seus comentários estendidos aqui pra gente sobre Fórmula 1, é isso? Exatamente, sobre Fórmula 1, porque ano que vem, 2014, terá um regulamento novo, já terá a diferença dos motores, que eram V8 aspirados, vai para o V6 turbo, ou seja, vai diminuir ali a potência final do motor, mas vai mudar para os turbos, que fizeram sucesso na década de 80. E agora teve novas regras um pouco polêmicas, estipuladas aí pela Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, e a principal regra polêmica é a pontuação dobrada para o último grande prêmio do ano, que vai ser disputado em Abu Dhabi, não mais no Brasil. Então, de vez de 25 pontos para o vencedor, na última corrida teremos 50 pontos para o vencedor, 36 para o segundo colocado, e assim respectivamente. Então alguns pilotos já chiaram com isso, principalmente Sebastian Vettel, que é, digamos, o grande motivo dessa mudança de regulamento, assim como o Schumacher, quando venceu de 2000 até 2002, ele teve um tricampeonato, eles mudaram o regulamento, só que não adiantou muito que o Schumacher foi campeão em 2003 e 2004, e agora com o Vettel tetracampeão, mudaram de novo o regulamento, fizeram essa pontuação dobrada, que para esse ano não mudaria muita coisa, porque o Vettel já chegou mais de 75 pontos à frente do segundo colocado na última prova que foi disputada no Brasil. Vai fazer a corrida de 1 milhão de pontos na última corrida, né? E mesmo assim, talvez o Vettel vencesse. Mas é curioso que o Fábio Seixas, por exemplo, na sua coluna da Folha de São Paulo, na última sexta-feira, ele disse, olha, que se esse último grande prêmio fosse no Brasil, os brasileiros estariam exaltando, falando, olha, o grande prêmio do Brasil, Interlagos, tendo uma importância maior, está tendo pontuação dobrada e tudo mais. Uma ideia interessante pode ser de fazer uma prova especial no meio da temporada, quem sabe Mônaco, ou voltar as 500 milhas de Indianápolis para o calendário de Fórmula 1, e aí sim fazer uma pontuação dobrada, que talvez ficaria interessante, não uma espécie de final, rodada final. E que seria injusto também, né? Que seria muito injusto. Se o campeonato chega apertado, não demonstra coerência com o que o piloto apresentou durante a temporada inteira. Então é difícil concordar com um negócio desse. E é muito complicado realmente por ser só uma corrida que não tem aquele significado especial, mas é só por ser a última, se fosse a última rodada do Brasileirão, cada jogo valesse 10 pontos. É a mesma coisa que colocar clássicos na última rodada do Brasileirão, por exemplo, sem que muitos desses clássicos valham alguma coisa. Já pensou um acidente com o Vettel na última corrida? Vão tentar mudar, né? Vamos ver agora 2014, porque vai ter uma grande mudança de regulamento também na parte técnica dos carros, na aerodinâmica e tudo mais. Então pode ser que a Mercedes suja forte, a Ferrari, enfim, pode ter uma grande mudança. Tem outras regras também, uma muito interessante que eu achei legal, que é a numeração fixa. Agora apenas o piloto que ficou em primeiro lugar vai ter o número 1, os outros poderão escolher entre o número 2 ao 99 para ter uma numeração fixa durante a sua carreira. Felipe Massa já escolheu o número 19, e se nenhum dos pilotos que terminou à frente dele na tabela de classificação escolheu o 19, ele vai ficar com o 19. Assim como o Sérgio Pérez escolheu o 11. Então é legal que alguns carros clássicos, como o 5 do Nigel Mansell, o 5 vermelhão do Nigel Mansell, pode voltar à tona e de ter uma identidade com os pilotos. A única ressalva que eu faço aí também é que esse número vai ser obrigatório a ter no capacete do piloto. Talvez fique um pouco brega, dependendo aí da utilização disso. E outra regra legal é uma punição de 5 segundos no final da corrida, e não fazer aquela passagem pelos boxes. Por exemplo, a punição dada ao Felipe Massa no Grande Prêmio do Brasil, que ele passou de uma faixa branca que não poderia ter sido ultrapassada. Essa é uma punição muito pequena, uma coisa muito simples. Ele não ganhou 1/10 de segundo ali. Uma punição de 5 segundos no final da corrida seria mais justa. E não uma passagem pelos boxes que ele perde quase 15 segundos e ainda algumas posições na pista. Você cria também uma possibilidade de uma penalização estratégica. Exatamente. Então, correr o risco da penalização em função de uma estratégia de corrida. Exatamente. E essa punição também, por ser mais branda, também pode dar até um resultado mais justo aí para algumas corridas, apesar dessa punição estratégica aí, mas fica interessante. Só que eles ainda não decidiram para que tipo de punição vai ser esses 5 segundos, mas que vai ter, ela irá ter. Também, e aí foi curioso que, diante de todas essas mudanças, a Lotus, como sempre mais brincalhona, fanfarrona, lançou um novo regulamento dela, com 18 novas regras, ironizando alguma coisa da categoria. Eu separei algumas porque eu achei as mais legais, como por exemplo a regra 9, que a equipe que desenhar o carro mais feio da temporada perderá 15% dos seus pontos no total. Aí a regra 11, que a equipe... Do seu ponto de vista, quem perderia hoje?
E hoje, nossa, pensar, acho que é a Toro Rosso, viu? É a cópia da Red Bull feia. A regra número 11, que eu achei legal também, que é a equipe que possui mais de 4 membros do staff com o título de diretor técnico será obrigada a projetar o seu carro utilizando apenas peças de Lego. Também a regra 13, que é aí zoando a questão, sacaneando a questão da pontuação, os pontos do campeonato serão decididos por pedra, papel e tesoura. E também a regra que eu achei mais interessante, aí falando um pouco da soberania do Sebastian Vettel, que é a regra 17, qualquer piloto chamado Sebastian Vettel precisará realizar o pit stop sem qualquer tipo de ajuda dos mecânicos. Então fica aí, eu acho que é até quase um resumo da temporada, das últimas temporadas que a Lotus fez. Capaz do Vettel levar ainda, hein? E é capaz do Vettel levar ainda, do jeito que é ligeirinho ali, ele vai acabar fazendo. Comentar duas coisas aí de outras categorias do automobilismo, categorias novas. A Fórmula 4, que começou agora em 2013, o Flávio Fleury até me cobrou por que eu não falei disso na semana passada, porque é ele que passou para mim a informação, então eu irei falar então, disso. Tudo bem, Fleury? Posso falar agora? Porque a notícia ainda está atualizada, porque vai ter uma equipe brasileira na Fórmula 4, que ela é uma transição para a Fórmula 3, que é uma transição para a GP3, que é uma transição para a GP2 e o World Series, que aí são categorias de transição para a Fórmula 1. Ou seja, a base ali mesmo, pilotos de 15, 16, 17 anos, que teve 2 brasileiros neste ano na Fórmula 4, Pietro Fittipaldi, neto do Emerson Fittipaldi, e o Gustavo Lima, mas não é o cantor sertanejo, é o piloto Gustavo Lima. O Pietro Fittipaldi ficou em 15º e venceu uma corrida em Brands Hatch. O Gustavo Lima ficou em 14º na classificação geral. Então, a equipe brasileira é a Petrobol. Como chama a equipe do Gustavo Lima? Tchê? É balada boa, talvez, ali. Mas a equipe brasileira que será criada, chamada Petrobol, é do empresário José Gonçalves Rosati, que é pai do piloto João Rosati. É uma manobra meio que parecida que o Nelson Piquet fez com o Nelson, de criar equipes nas categorias que o filho passava. O João Rosati é piloto de kart, então provavelmente ele vai ingressar na Fórmula 4 na equipe do papai. Mas tá certo, tem que dar suporte ao filho aí, principalmente num esporte tão caro. Não tem nenhum filho do Galvão Bueno correndo nessas categorias? O Popó Bueno correu por muito tempo nas categorias de base. Ele foi bem até, o Cacá Bueno não, por questão de tamanho. O Cacá Bueno sempre foi para os carros de turismo. Fórmula Truck. Mas o Popó Bueno correu ali com o Felipe Massa, com alguns pilotos que estão na Fórmula 1 hoje, correu contra ali. Então foi um piloto que passou ali pelas categorias de base ali da Fórmula 1. E também vai ter uma nova categoria no ano que vem, vai começar no segundo semestre de 2014, vai até primeiro semestre de 2015, que vai ser a Fórmula E, que vai ser com carros elétricos. É uma iniciativa para não ter emissão de gás carbônico. Não vai ter barulho, né? Não vai ter o ronco dos motores. Então vai ser bem interessante. E o piloto que está responsável por fazer projetar esses carros, digamos assim, é o Lucas de Grassi, brasileiro, que correu na Fórmula 1 em 2010. Ele, inclusive, que desenhou a pista que será do circuito aqui no Brasil. Teremos uma prova brasileira no Rio de Janeiro, no Aterro do Flamengo. Por que no Aterro do Flamengo? Todas as pistas nessa Fórmula E serão pistas de rua. Então não será utilizado autódromos e afins, e sim correrão no centro de Londres, de Punta del Oeste e afins. Então fica aí, aliás, vai ser dia 15 de novembro de 2014 a etapa no Rio de Janeiro, uma semana depois do Grande Prêmio do Brasil do ano que vem. E a Fórmula E, que só por curiosidade, vão ter 2 equipes que foram da Fórmula 1, a Virgin em 2010 e a Super Aguri, que teve Takuma Sato ali em 2005, 2006. E também vai ter uma equipe do Leonardo DiCaprio. O ator é cofundador da Venturi, uma equipe que participará aí da Fórmula E, está entre as 10 equipes inscritas para a temporada do ano que vem. Os carros não serão tão rápidos quanto de Fórmula 1, mas eles alcançam de 0 a 100 km por hora em 3 segundos e podem ali até a média de 220 km por hora. Lembrando que são pistas de rua, que não terão grandes retas, justamente para não fazer que o carro precise de mais potência, então faça um teto orçamentário já menor e também que não se desenvolva a potência dos carros e sim a sua capacidade. A minha pergunta é onde descartarão as baterias desses carros? Aí é um grande mistério aí também aí dos carros elétricos em geral. E para registrar nosso aplauso para o título do Bauru Basquete no Campeonato Paulista de 2013, tem um boletim especial do Júlio Penariol, ex-membro do Observatório do Esporte, hoje está na TV Unesp, preparou um material bem legal aí pra gente, vamos ouvir. Olá amigos do Observatório do Esporte, olá ouvintes, eu falei na minha última participação no programa que eu gostaria de voltar quando o Bauru Basquete conquistasse o título paulista e é isso que eu faço hoje, né, para
dar um primeiro aplauso para o Bauru Basquete, que conseguiu varrer o paulistano na final da competição. Fechou o último jogo que foi disputado na última segunda-feira em São Paulo. Bauru Basquete conseguiu ir lá, fechar a série em 3-0, quer dizer, não deu nenhuma chance de reação para o paulistano. Ao longo dos 3 jogos, Bauru se manteve sempre à frente no placar, então mostrou a superioridade do time, que ele já tinha mostrado ao longo da competição quando ficou em primeiro lugar na primeira fase. Então o primeiro aplauso aí é para o título do Bauru Basquete, mas dá para a gente pensar alguns destaques dessa competição, alguns destaques do próprio time de Bauru, que acho que vale a pena a gente citar aqui. Em primeiro lugar, o Guerrinha, né, que queira ou não é um técnico ainda um pouco questionado, porque os únicos 2 títulos que ele conquistou ao longo da sua carreira foram em Bauru. O primeiro em 1999, que foi o Campeonato Paulista, o segundo, o Campeonato Brasileiro em 2002. Então pairava uma certa dúvida sobre a capacidade do Guerrinha, que já tinha passado por outros times, mas foi só agora que ele voltou a Bauru, né, desde 2007, que ele conseguiu novamente um título. Queira ou não é novamente um título por Bauru, mas Guerrinha mostra que ele sabe montar um elenco, que ele sabe disputar uma competição, sabe motivar seus jogadores. Então, primeiro aplauso para o Guerrinha, que foi também o grande responsável pela volta do Bauru Basquete, pela volta do basquete a Bauru em 2007. O início do projeto foi ele que retomou a modalidade. O segundo destaque desse time, que é bom a gente citar, é o ala Gui Deodato. O Gui é um jovem, né, 22 anos, apesar da pouca idade, já foi convocado para a seleção de novos do Brasil, já foi também convocado para treinar com a seleção brasileira adulta. E o Gui, é legal citar que ele é o único atleta nascido em Bauru. Desse time de Bauru, ele é o único que nasceu aqui. Então ele está desde o começo do projeto, é um cara que vem de uma família muito humilde, que começou a jogar basquete meio que por acaso, ele jogava futebol até os 16 anos, e ele está aqui, o Guerrinha apostou nele. Então, além dele ser o único atleta de Bauru, ele também é o único atleta do time que disputou todas as partidas do Campeonato Paulista. De todo o elenco de Bauru, ele é o único que esteve quase em todas as partidas, conseguiu uma média de quase 10 pontos por jogo aí, que é uma média muito bacana. Então, um segundo aplauso aí específico para o Gui Deodato. Um terceiro aplauso que é legal a gente dar é para o armador Ricardo Fischer. O Fischer, que é o irmão do Fernando Fischer, que já estava por aqui, já joga em Bauru, e foi um dos responsáveis por trazer o Ricardo para cá. Ele chegou aqui como uma jovem promessa ainda, tinha tido um bom desempenho em São José dos Campos, seu último time, mas quando ele chegou aqui, ele mostrou uma evolução e um amadurecimento impressionante. Hoje o Ricardo Fischer é um jogador imprescindível para o time de Bauru dentro de quadra, é ele que arma as jogadas, é ele que tem nos momentos decisivos até aparecido, chamado a responsabilidade para ele, tanto nas assistências quanto em fazendo pontos importantes. Então, Ricardo Fischer junto com o Gui, para mim, são 2 jogadores que eu já falei em outras oportunidades no Observatório, que podem chegar facilmente à seleção brasileira. Talvez numa próxima Olimpíada, um dos 2 ou até os 2 podem estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Um outro destaque que é legal falar é o argentino Barrios. Ele que chegou como um jogador desconhecido, né, da torcida, tinha até atuado já por um time brasileiro em Goiânia, disputado a Supercopa, mas ele não chegou com tarimba de jogador de grande destaque, ele chegou mais para compor elenco, mas o Barrios, para você ter uma ideia, ele foi o cestinha da última final do jogo disputado em São Paulo. Ele tem se mostrado um jogador muito frio, mas que conquistou a torcida com sua maneira de ser, com sua técnica. Ele é um jogador que domina os fundamentos do basquete, mostra por que a Argentina tem um basquete forte. Dá para ver que o basquete de base treina muito bem todos os fundamentos, todas as técnicas, e ele mostrou isso em quadro pelo Bauru Basquete. Um último destaque para jogador, eu gostaria de falar, claro, do Murilo, né? O Murilo que foi o grande nome do Bauru Basquete na competição, foi sem dúvida nenhuma o maior jogador do campeonato, foi o jogador mais eficiente, conseguiu médias de pontos e rebotes, quase que um duplo-duplo por partida, que são atingir 10 ou mais pontos ou rebotes em todas as partidas. Então ele chegou como a maior contratação, ele veio como a maior estrela desse elenco, ele não decepcionou. Sempre de maneira humilde, sempre dividindo a responsabilidade e principalmente os méritos da conquista, mas o Murilo foi o cara, ele chegou para ser o cara e mostrou isso em quadra, mostrou que valeu o investimento que a diretoria fez. Gostaria de destacar também a torcida do Bauru Basquete, que
que o que eles fizeram no ginásio do Paulistano em São Paulo na segunda-feira foi algo que eu realmente não me lembro de um time de basquete ter feito isso num campeonato paulista. Simplesmente eles dominaram o ginásio, boa parte das arquibancadas foram preenchidas pelos torcedores de Bauru, muitos deles saíram aqui de Bauru mesmo, em ônibus, em carros, em vans, outras dezenas de torcedores estavam em São Paulo, já que moram em São Paulo e foram até o ginásio torcer pela equipe. Então, pelos cálculos de quem estava no ginásio, eram cerca de 500 torcedores de Bauru que fizeram uma grande festa e não deixaram, eles levaram toda a atmosfera que o Bauru Basquete tem aqui na panela de pressão, eles levaram para São Paulo. Então, os jogadores se sentiram muito à vontade lá em São Paulo. Eu já tinha falado que essa final com o Paulistano, provavelmente Bauru não teria dificuldade de jogar fora de casa, porque o Paulistano não tem uma torcida tradicional, não é um time que tradicionalmente leva torcedores para o ginásio, e o Bauru Basquete conseguiu fazer isso. Então eles transformaram o ginásio do Paulistano numa segunda panela de pressão, e essa conjunção de fatores aí levou a esse bicampeonato do Bauru Basquete no Campeonato Paulista. Bom, e antes de finalizar, falar um pouquinho de 2014, aí o Bauru Basquete que já está em plena disputa do NBB, né? A gente já comentou no programa que as datas batiam, o Bauru Basquete precisou entrar no NBB algumas vezes com o time reserva, então o time agora tem que se recuperar, porque ocupa ali a parte de baixo da tabela de classificação, mas pelo que ele mostrou no Paulista, ele tem grandes chances de se classificar bem no NBB. Claro que o Campeonato Brasileiro é outro patamar. Quando entram times de Minas Gerais, tem o Minas Tênis, tem o Uberlândia, tem Brasília, o multicampeão Brasília, tem Flamengo, então as dificuldades de Bauru para conquistar o Campeonato Brasileiro são muito maiores, mas pelo que o time mostrou no Campeonato Paulista, eles têm plenas condições de pelo menos brigar por uma vaguinha aí na final, que acho que já seria um feito histórico aí para o Bauru Basquete, que vale lembrar também, foi terceiro colocado na Liga Sul-Americana recentemente, disputada nesse mês. Então o Bauru Basquete está mostrando aí que em 2014 o torcedor pode esperar muitas alegrias ainda. Valeu! Bem, é isso que eu queria frisar, agradeço a todos a participação e quem quiser comentar aí em cima do Bauru Basquete, acho que vale a pena, que foi um momento mágico. Valeu, um abraço a todos! A nossa produção também conversou com o Jorge Guerra, o popular Guerrinha, técnico do Bauru Basquete. Vamos ouvir agora aí uma rápida conversa do Guerrinha com a nossa produtora Marina Goulart. Olha, a sensação de realização, né? Começamos a equipe do zero e conseguimos coroar o trabalho com o título paulista num campeonato tão difícil. E Guerrinha, para 2014, qual que é o planejamento da equipe? Nós ainda estamos no meio da temporada, né? Nossa temporada termina em junho do ano que vem. Nós estamos no NBB, onde nós estamos disputando a competição, e agora sábado nós temos um jogo contra a Limeira, onde é a nossa 8ª partida. Então a gente está trabalhando no NBB para ir classificar bem para disputar os playoffs em maio. A equipe já está completa, estamos recuperando aí o Murilo e o Larry, para ver se a partir de semana que vem eles sejam aí o elenco completo. Muito legal o comentário de Júlio César Panariol e também as palavras do Guerrinha, técnico do Bauru Basquete, e um parabéns ao Bauru Basquete por esse título. E lembrar ao ouvinte do Observatório do Esporte que esse é o último programa do ano de 2013. Nós iremos voltar em 2014, nós respeitamos o calendário acadêmico aqui da Unesp e depois voltaremos com mais informações e análises sobre o mundo esportivo. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. E se você está com saudade já do nosso programa, você pode entrar no blog e ouvir programas anteriores. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Luiz Moraes e eu, Fernando Martins. Comentários de Heitor Facini, Vinícius Martins e Tuca Américo. Equipe de reportagem: Fernando Martins, Marina Goulart, Vinícius Martins, Heitor Facini e Thiago Pavini. Equipe de produção online: Caio Michel e Mariana Teodoro. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, José Carlos Marques e Carlo Napolitano. Até a próxima semana. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas.
A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.